A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, servo de Deus, com um chamado a revelar a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse programa nós temos chamado do nosso Café Espiritual, porque é um programa que trata das coisas da vida. Nós vamos conversar já sobre coisas que talvez você precise de ser despertado para finalmente começar a viver. Antes, a minha gratidão, tivemos ontem uma tremenda reunião de oração, Ministério de Oração, Confissão e Milagres. Hoje vamos ter escola bíblica às 10 horas da manhã e amanhã, 7h30 da noite, com o apóstolo da igreja, nós já estamos estudando os temas de teses da Reforma Protestante. E nesta quarta-feira o apóstolo vai falar sobre esse tema, o livre-arbítrio que anula a palavra de Deus. O próprio Cristo, quando pregava, se surpreendia com a incredulidade do povo e em função disto, ele não pôde fazer muitos milagres numa certa cidade. Então, uma das questões que precisamos de rever na vida espiritual é exatamente a quem você segue. Você segue segundo Cristo, conforme disse Paulo, ou segundo o homem? O profeta Elias, lá no Antigo Testamento, exortava o povo, disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é Mamon, sigam-no. Se é Deus, comprometam-se. Então, nesta quarta-feira, há algo muito poderoso esperando através da ministração da palavra. Meu telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiros durante o programa. Lembrando que eu tenho sempre um presente para os teleouvintes. O meu livro Você é um dos Nossos, um livro de doutrinas que chegará até você gratuitamente. Você é um dos nossos. O endereço da nossa catedral é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, Rua paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles, da 28DP. A grande referência é a Catedral Cristo Vive, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma ilha de segurança espiritual, uma cidade refúgio para a sua vida. Venha e veja, participe. Este convite não vem de homens, este convite vem de Deus. Amém? Muito bem. Um grande escritor americano, Axel Munthe, ele disse: um homem pode suportar muitas coisas desde que possa suportar-se a si mesmo. Se eu não for capaz de me suportar, eu não suportarei nada. Se eu não for capaz de me amar, eu não conseguirei amar ninguém. Então, como é que eu suporto a minha vida? Quando eu escuto os pensamentos da minha consciência. Você precisa de escutar os seus pensamentos, a sua consciência. Há muito tempo o Espírito Santo vem falando ao seu coração que você não tem paz, não tem alegria de vida, não tem sucesso, não experiencia algo de ideal e em função disto você não tem paz e felicidade porque lhe falta o principal na vida. O ser humano pode ter dinheiro, pode ter posição social estabilizada, pode ter um background familiar altíssimo, mas se ele não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o homem é absolutamente nada
nesta terra. E aí, a sua mente se torna suscetível, aberta, frágil para que sentimentos de culpa, ansiedades, nervosismos se estabeleçam de forma contundente na vida. Então, primeira coisa, você tem que acreditar em você. Você tem que ouvir os seus pensamentos. Você tem que escutar a sua consciência. Segundo lugar, você tem que eliminar todo o sentimento de culpa da sua vida. Terceiro lugar, você tem que viver bem com você mesmo. Quando eu vivo bem comigo, eu vivo bem com o próximo. Quando eu vivo bem comigo, eu vivo bem com Deus. Agora, quantas pessoas estão fugindo de si mesmo? O pensador, escritor Goethe, ele dizia isso: você não pode fugir de si mesmo. Quem sabe, alguns dos meus telespectadores ou ouvintes está fugindo de algum erro cometido. Eu, quando, há muitos anos atrás, 1986, quando me formei em advocacia, fiz o curso de Direito, eu tive que visitar delegacias de polícia, presídios, fazia parte do currículo naquele momento do curso, e depois os relatórios. E eu me deparei com situações extremamente aflitivas, de pessoas que estavam encarceradas, que se castigavam porque tinham praticado um erro, um delito, um pecado, um crime, e a sua vida era um inferno astral. Eles estavam fugindo de si mesmos, não se perdoavam, se autopuniam. E às vezes, você sabe, não é apenas quem está atrás das grades de uma prisão. Às vezes está atrás das grades, não de ferro frio, mas de problemas graves emocionais. Então, você não pode se castigar. Você não pode viver um inferno astral. A sua personalidade não pode viver dividida. Você não pode continuar cheio de conflitos, com esse espírito rixento, destrutivo, brigando com você mesmo, punindo-se. É como viver uma guerra civil no seu interior. É dramático, lhe digo como pastor e como psicanalista, um ego ferido pelo remorso, por causa de erros passados, não permite a vida. Talvez você não tenha dormido esta noite. Talvez você só consiga dormir à base de Rivotril e de calmantes, porque você se pune por causa de atitudes que você teve, equívocos, erros. Vamos parar um pouco neste dia. Deus tem um plano bem-sucedido para você. Deus quer que você se realize. Não estou aqui lhe dizendo que com religião você o fará, porque religião não é nada. Eu não prego religião, eu prego uma relação com Deus. E a maior realização que você pode ter na vida, nesta relação com Deus, é o início disso tudo, chama-se nascer de novo. No livro de João, há um encontro entre Jesus e Nicodemos. É muito interessante esta passagem. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele.
E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esta passagem é muito instigante. Primeiro, era alguém que não tinha aparentemente nada a ver com povo eleito, povo escolhido, ovelha de Jesus, porque disse que ele era um fariseu, um dos principais dos judeus, portanto, era um religioso apenas, não era um salvo. Mas havia alguma coisa inquietando este homem. Havia uma luta interior, ele não suportava a si mesmo, como dizia Axel Munt, e ele sabia que tinha que haver um escape em algum lugar da vida, em alguém, em alguma situação. E disse que ele de noite foi ter com Jesus. Claro, ele sendo um dos principais dos judeus, ele não tinha a coragem de ir ter a luz do dia, o foco de todo mundo. Ele foi de noite se encontrar com Jesus. E disse Jesus: olha, só quem faz realmente as coisas que tu fazes pode ser de Deus. Me dá uma explicação à vida. Por que eu estou como Nicodemos? Eu tenho uma posição social boa, eu sou um dos principais dos judeus, mas há um vazio dentro de mim, Jesus. Eu estou imaginando um diálogo ali entre os dois, né? Eu sei que pode haver um plano bem sucedido para mim, mas que eu não o conheço com as questões da religião. E Jesus deu-lhe a resposta. Ele disse: olha, Nicodemos, eu vou te dar e vou te mostrar o meu plano e vou te dar a saída para esse drama que você está vivendo, essa incapacitação, essa incapacidade de viver que a religião não supre. Ele disse: você precisa de nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E ele disse: mas como se nasce de novo? Eu já sou um velho, eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: não, você não entende as coisas espirituais. Diz: você precisa nascer de novo. E ele usou uma expressão, ele disse: não pode ver o reino. Em verdade digo, se alguém não nascer de novo. Mas como é que isto pode acontecer? Quem não nascer da água e do Espírito. Então, Jesus está falando de um novo nascimento, que não tem a ver com a questão física, não tem a ver com a humanidade, o ventre da mãe, é o espiritual. É o espiritual, é a espiritualidade, é o nascer para Deus, é o abandonar a velha vida. Quem não nascer da água e do Espírito. O que é a água? A água é a palavra. A palavra limpa, a palavra arranca, destrói, arruína, tira da vida aqueles conceitos equivocados, aqueles valores que não prestam, que não servem, e faz o homem ser novo. Ele diz: da água e do Espírito, porque esta é uma obra do Espírito Santo. É uma obra que não é nenhum homem. O homem não teria capacidade de o fazer. O homem não tem livre-arbítrio, porque o homem está depravado, é derrotado, é fracassado, está morto em pecados e delitos. É Deus que faz ouvir a palavra traz fé ao coração, a fé sai pela boca como uma boa confissão e a pessoa nasce da água, da palavra e do Espírito, a obra do Espírito Santo. É uma nova criatura. Esta é a maior realização de vida. Meu amado,
esta é a maior realização da vida de um ser humano. Nascer de Deus. É por isso que tantas vezes, por exemplo, quando após a minha conversão eu me encontrava com a minha família lá em Portugal, e a minha família, as tias, primos, diziam assim, mas ele não é mais aquele homem. Por quê? Porque algo tinha sido gerado na minha vida que não me permitia mais ser um mero espectador da vida ou um religioso. Eu tinha nascido de novo. A palavra fizeram uma obra tremenda, o Espírito Santo, uma regeneração, e eu passei a ser um novo homem. Por isso é que a minha família dizia, ele não é mais aquele. Isto é maravilhoso. Isto é a maior realização de vida. Você sabe que o apóstolo São Paulo foi um homem que viveu muitos conflitos na vida. Tinha muitas divisões interiores. Ele foi um perseguidor da igreja, ele consentiu na morte de Estevão. E ele tinha muitos conflitos. Ele disse assim, em Romanos 7,24, diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou, quem é que me livrará? Então ele tinha noção que como homem, como carne, como ser humano, ele era um homem dividido, com grilos, com problemas, com conflitos. Veja que ele chegou a dizer, no versículo 19, não sou eu, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o querer fazer o bem contra a lei do mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Então este grande apóstolo, que estava vivendo ali uma luta consigo mesmo, foi aquele homem que viveu uma vida de proporções heróicas, somente superadas por Jesus. Teve grandes realizações, enfrentou desde prisões, chicotadas, naufrágio, traições, fome, nudez, a sua carne conflituosa consigo mesmo. Mas veja o que diz em 2 Timóteo 4,7, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele não se afastou do seu viés de luta, ele não se afastou da obra do Senhor, ingloriamente ele confessou tantas coisas que ele sofrera, se sentia às vezes um lixo. Mas não vemos Paulo dizer, vou abandonar a igreja, nunca mais prego, não quero saber de Deus. Ele disse, eu completei a minha carreira. Ou seja, ele tinha paz consigo mesmo. Ele encontrou um contentamento interior tremendo no meio das amarguras da vida, no meio dos conflitos da vida. E qual era o segredo de Paulo? No livro de Gálatas, no capítulo número 2, versículo 20, Paulo ensina a igreja dizendo assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este era o segredo. Cristo vive em mim. Então, como um homem com tantos conflitos, com tantos questionamentos, aguentou a barra de um ministério heróico? Qual era o segredo deste homem?
que completou a carreira. Você sabe, apenas 75% das pessoas evangélicas morrem evangélicas no Senhor, 25% se desviam. Em cada 100 pastores, apenas 10 se aposentam como pastores. Todos os meses, 1.500 ministros do Evangelho abandonam a obra por não suportarem a carga. O que faz uma pessoa completar a sua carreira? Cristo em mim, a esperança. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E é isso que eu venho lhe trazer hoje. Esta é a mensagem do Espírito Santo para a sua vida. Um novo nascimento e o segredo da vida, Cristo em mim, a esperança. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Abra o seu coração. Abra-se agora. Vamos orar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu te bendigo, Pai. Este homem que está me ouvindo, esta senhora, este jovem, este ancião, que não se suportavam mais a si mesmos, que viviam numa guerra civil interior, que viviam de angústia em angústia, Pai. Aprenderam agora que o corpo e a carne e a mente do ser humano, sim, tem conflitos, mas com Cristo pode-se terminar e completar a carreira bem-sucedida. Tu queres uma vida bem-sucedida para esse homem, para esta mulher, para esta família. Por isso, Senhor, opera agora. Cumpra-se a palavra de Deus nesta vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, hoje é terça-feira. Eu quero lembrar a todos que hoje temos escola bíblica, 10 horas da manhã, e amanhã o apóstolo Miguel Ângelo, com um grande encontro de revelação sobre o livre-arbítrio que anula a soberania e anula a palavra de Deus. Eu quero que o povo de Deus tenha uma vida espiritual com musculatura, que aprenda a servir a Deus, que seja edificado, que seja aperfeiçoado. E não há como fazê-lo bebendo água e comendo sal e botando óleo na cabeça das pessoas. Ou fazendo comércio de vós, como disse o apóstolo São Pedro. Ou fazendo mercantilismo com a palavra. É a verdade que liberta. E nós propomos verdade espiritual para o povo de Deus. Venha estar conosco. O nosso telefone é 30 17 90 90, Rua Maricá 320. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, do 28DP. Amanhã, 7h30 da noite, um poderoso encontro com as teses da Reforma Protestante. Você é nosso convidado. O profeta Oséias dizia há anos: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. A falta de estrutura espiritual, de conhecimento, fragiliza a vida. Mas quando você tem conhecimento, você se torna forte. Firme e forte. E é isso que eu quero que você tenha. Venha estar conosco. A Cristo Vive existe por sua causa. Se você me telefonar pelo 30 17 90 90, eu vou lhe oferecer o meu livro. Você é um dos nossos. Este é um presente nosso para você. Eu queria terminar o programa. O Espírito me fala de um homem que tem uma infecção e uma inflamação óssea numa cirurgia na tíbia que não fecha já há muito tempo, purgando. Porque há uma bactéria que inflama e infecciona essa cirurgia. Você anda angustiado na perspectiva de amputação da perna. Mas eu declaro agora o milagre. Do alto da cabeça à planta dos pés, seja sarado em nome de Jesus. E ainda com a questão dos membros inferiores,
Há uma senhora que perdeu a sensibilidade dos dedos dos pés por causa dos diabetes. Tem uma ferida entre os dedos. Ao dedo grande já está arroxeado. O seu médico lhe disse que se não houver uma reversão, você amputa primeiro os dedos dos pés, depois o pé, depois a perna, e muitos perdem os 2 membros. Em nome de Jesus, eu vejo agora a cicatrização e a cura. Mas a cura do teu pâncreas. Os teus diabetes que chegam a ter picos de 470, cairão agora para 95. Tu estás sarada em nome de Jesus. Creia e receba para a glória do Senhor. Amanhã voltamos. O apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, amada esposa Bispo Roxano, nossa equipe de televisão, nosso povo que coopera com os seus dízimos e ofertas para que este programa seja levado diariamente a você. Quero deixar-lhe um convite. Você pode me ajudar a dar continuidade nesta programação? Nós estarmos aqui nesta estação de rádio ou televisão ou no satélite importa em valores muito altos. E se você contribuir, você vai nos ajudar a dar continuidade a este chamado de Deus. Ligue para nós, 30 17 90 90, a minha eterna gratidão. Graça e paz em nome de Jesus. Até amanhã. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.